Boa noite a todas e todos. Dia de muito calor em São Paulo, previsão aí para a semana de 40 graus, né? Não sei se vocês leram essa matéria, que parece que vai fazer 40 graus na cidade de São Paulo essa semana. Isso é preocupante, porque isso não é normal, né? Nós estamos em outubro, tá? E essas temperaturas que tem feito esses dias já não é normal a gente ter aí temperaturas na faixa dos 38, 39 graus, né? Hoje fez, se não me engano, 36, um dia muito abafado, um sol escaldante. E eu acho que todo mundo deve ter, em algum momento do dia ou desses últimos dias, pensado em relação ao que nós estamos fazendo aí com o nosso planeta, né? Esse calor não é normal, né? Nós sabemos por que ele está acontecendo, e preocupa muito aí quando a gente pensa, né? Imagina, a frase que eu mais ouvi esses dias é: imagina o calor em fevereiro, né? Mas a questão é essa: a gente não sabe mais quando vai fazer calor, né? A gente teve aí os veranicos de agosto, também nessa faixa, a gente teve aí veranico de agosto fazendo isso, 35, 36 graus. Então, já sabemos que nós precisamos cuidar melhor do planeta. E isso não é só, né, as autoridades, nós também precisamos cuidar melhor do planeta, conhecer melhor formas de cuidar melhor do planeta, e uma das coisas que há muitos anos me toca, mexe demais comigo, é a questão dos resíduos, do lixo, da reciclagem, que é uma coisa que a gente ouve muito falar, mas sabe muito pouco, e essa live, ela é desse tema que é importante não só para mim, mas para o futuro, né, para a gente conseguir garantir um futuro do planeta com mais sustentabilidade, que a gente possa entender que esses resíduos, eles são importantes aí, até para uma questão econômica mesmo. Mas, infelizmente, a gente não tem tratado muito bem isso, né? Eu acredito que os resíduos são uma forma muito importante, inclusive, de geração de emprego e renda para pessoas que, nesse momento, não têm emprego, não têm perspectiva nenhuma de emprego, principalmente aí pessoas mais velhas, né, que o mercado de trabalho não consegue absorver mais em outros trabalhos, né? Eu sempre falo que uma das profissões que eu acho mais importantes, né, principalmente aí do século XXI, é a profissão de catador, né, das pessoas que trabalham diretamente com a reciclagem. O que seria da cidade de São Paulo sem os chamados carroceiros, né, essas pessoas que acham, né, e pegam as coisas, às vezes, na porta das nossas casas, né? É um trabalho extremamente importante, geralmente ligado às cooperativas. A gente vai fazer outros papos sobre isso, né? Essa já é a segunda live que eu faço sobre esse assunto. Eu já fiz uma no Instagram há uns meses atrás, lá com meu amigo Ale Oshiro, que é uma pessoa incrível que também trabalha bastante com esse tema. Mas para a live de hoje, eu trouxe duas especialistas no assunto, duas mestras incríveis que trabalham juntas no Aliança Resíduo Zero, né? Essa semana, inclusive, eu gravei aí, eu fui, né, considerada uma representante do Instituto Lixo Zero, gravei um vídeo. A minha mãe costuma dizer que eu sou a paranoica do lixo, né? Porque eu chego na casa da minha mãe, eu pego o lixo dela e começo a revirar para encontrar coisas que eu sei que não deveriam estar ali, né? No lixo geral da casa dela, né? Latinha, todo tipo de embalagem. E eu acho que isso vem muito dos anos, né? Os 7 anos que eu passei em Curitiba, que é uma cidade onde a própria. Isso já há muitos anos, né? A Prefeitura de Curitiba tem um olhar muito especial para isso, e a própria educação ambiental, uma coisa que se aprende na escola, se aprende nos áudios no ônibus, nos outdoors. Isso é, inclusive, um orgulho, né, da cidade ter esse trabalho, e eu gostaria muito que a gente começasse a olhar para São Paulo mais com esse olhar, né, da gente também saber que a gente tem o dever de cuidar também do nosso pedaço, né? Bom, eu vou chamar aqui, então, a minha primeira convidada, que eu acho que mais do que ninguém, ela que é, né,
é uma grande expert nisso, é a Gina Rispar, que é psicóloga, doutora em Ciências da Saúde, pós-doutora em Ciências Ambientais, pesquisadora e colaboradora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, consultora na área de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, editora associada da revista Ambiente e Sociedade, também atua junto à sociedade civil, junto ao Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e como associada do Instituto Cinco Elementos da Educação para a Sustentabilidade, e é colaboradora da Aliança Resíduo Zero Brasil. Então, chamo aí a querida convidada, primeira dessa noite, a Gina Rispar, como ela é mais conhecida. Venha, Gina! E será que ela está com problema na conexão? Hoje a internet, eu demorei um tempão para conseguir entrar aqui no StreamYard, não sei se é um problema do Está me StreamYard. ouvindo agora? Agora eu estou. Tá ok. Agora sim. Tá, então, Boa noite, querida. boa Tá, noite. tá, tá. A minha internet também não tá das melhores, porque eu tô te ouvindo, mas eu só tô te vendo pelo Facebook. Por Ah, aqui eu não consigo te ver, mas vamos continuar. então, assim, eu Bom, bem-vinda, tá? Vamos tentar fazer a internet funcionar. Você está me ouvindo? estou normalmente. Ah, então ótimo. Tá. Então, passo a palavra para você. Muito obrigada aí por aceitar participar e trazer seu conhecimento para a gente. A palavra é sua. Obrigada, querida. De fato, a gente não traz conhecimento, a gente troca, né? Conhecimento, porque essa é a base, né, de tudo, da ciência, né, do futuro, de construir junto, né? E eu acho muito importante quando os políticos e os técnicos e os cientistas e a sociedade podem conversar, dialogar a respeito de temas tão importantes na vida da gente, como, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, e está com a Nina aqui também, que é minha parceira, né, de todas as horas. A Nina é super especialista também no assunto. A gente vai tentar não se repetir, né? Vamos tentar trazer algumas abordagens diferentes. Então, eu me propus a estar trazendo mais a problemática nacional dos resíduos e como ela se rebate, né, na cidade de São Paulo, como é que a gente, enquanto país e enquanto cidade, está tratando dos nossos resíduos. Então, eu queria começar falando que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos no país, desde 2010. Né? Essa política foi construída a muitas mãos. Ela é uma política inovadora, ela é uma política de países desenvolvidos, mas trazendo a realidade brasileira. Então, o que caracteriza essa nossa política nacional e que, portanto, aquilo que é definido nessa política nacional, ela tem que ser também aplicada tanto pelos estados como pela cidade de São Paulo. A primeira coisa muito importante que essa política traz é que ela varreu, né? Se você pegar todas as páginas dessa política nacional que nós temos, construída a muitas mãos com a sociedade integrada, discutindo passo a passo, ela traz o que é o resíduo. Ela baniu o nome lixo. E isso é uma coisa que é fundamental. É uma questão de educação, né? É uma questão de saúde,
é uma questão de trazer para as pessoas que, efetivamente, a gente tem lixo quando a gente não tem cuidado, quando a gente joga tudo misturado, quando a gente não está nem aí em saber para onde é levado isso, se é para uma beira de um córrego, se é para um lixão, onde que leva? Então, aí é lixo. Só que a nossa política, ela não aceita mais esta palavra lixo. Ela trocou essa palavra lixo por resíduo e rejeito, né? Sendo que o resíduo, ele pode ser tanto os materiais recicláveis, como a gente chama, né? O plástico, vidro, metal e os outros materiais, quanto a parte orgânica, que também é reciclável. A Nina, nesse ponto, ela vai abordar mais esse aspecto, mas então, o que nós temos? Nós temos nós temos o resíduo, que pode ser o resíduo orgânico ou o resíduo seco, né, que a gente chama, o reciclável, e é o rejeito. Então, o que a gente hoje considera que pode se chamar de lixo seria o rejeito, aquilo que não tem nenhuma utilidade para nada. Porém, é importante a gente destacar o seguinte, que isso que é rejeito hoje, pela nossa política, não deveria ser amanhã, né? Porque se nós pensarmos que nós temos que evoluir, como você mesma colocou no começo, Indy, por que a gente tem as mudanças climáticas, né? Qual o impacto, né, no nosso modo de produção, da nossa forma de consumir, né, sobre o clima? Como é que a gente está gerando esses gases e toda assim, pelo uso do automóvel, pela forma com que a gente produz e a forma que a gente descarta as coisas também, né? Então, ver o resíduo como um bem econômico, social, ele gera trabalho, ele gera renda. Então, quando a pessoa tem aquilo que ela vai separar na casa dela, ela olha para tudo que ela vai descartar com outro olhar. Que não é mais aquele olhar de que é lixo, mas aquilo pode ser valorizado, pode ser recuperado, pode gerar renda, pode gerar trabalho. E é isso que a nossa política traz, né? Ela traz uma nova ordem para a gente tratar o resíduo. Ela fala, nós precisamos reduzir. E por que a gente precisa reduzir? Por isso que você falou. Porque os nossos padrões estão fazendo com que a gente extraia do planeta mais do que a gente pode. Nós já ultrapassamos a capacidade do planeta de dar suporte à nossa vida, e nós estamos descartando muito material que poderia ser reaproveitado e reinserido naquilo que a gente chama hoje de uma economia verde, de uma economia circular, que no lugar de você jogar fora, né, aquela matéria-prima volta para o ciclo produtivo para produzir novos produtos. Então, a matéria-prima, o resíduo, ele deixa de ser lixo, né, para se tornar matéria-prima. E isso que nós precisamos, né? Nós precisamos encarar de frente a insustentabilidade com que nós estamos tratando a nossa vida nesse planeta. Então, esse ponto da política, ela é muito clara. Nós precisamos primeiro reduzir. Para reduzir, tem que mudar a forma de produzir. Você tem que mudar a forma, o design, né, que a gente chama a forma com que o produto ele é pensado, e hoje a gente sabe que um produto é desenhado para ter um tempo de vida muito curto, para que a gente consuma novamente. Então, nós temos que retomar valores, aqueles valores antigos que era da durabilidade, da reciclabilidade,
né? Esses valores que nós fomos perdendo, que foram substituídos pelo descartável, e que gerou, além disso que você está colocando, que é a questão grave que a gente tem em São Paulo, de mudanças climáticas global, né, quer dizer, mas também um problema que é o que está indo parar de plástico nos oceanos, né? Nós estamos hoje com nossos oceanos absolutamente tomados, né, pelo plástico. Então, essa hierarquia, ela é fundamental, e o que a nossa política fala? Que só depois que você utilizou todas as formas para mudar a tua forma de produção, aproveitar todos os resíduos da tua, de forma eficiente quando você está produzindo, retirar essa matéria-prima com menos impacto ambiental, tentar transportar com menos impacto ambiental, chegar no cidadão, e o cidadão, obviamente, retornar esse material, seja ele orgânico, ou seja ele que a gente chama de plástico, vidros recicláveis, né, para cadeia produtiva. Então, quem não entender essa dimensão da política não entendeu o que é o futuro. Né? É fundamental a gente partir desse pressuposto que nós temos que mudar a nossa forma de nos relacionar com esses resíduos. E esses resíduos, além de eles serem uma riqueza muito grande, porque eles são matéria-prima, como você colocou claramente, a nossa política ela é muito inovadora, porque ela traz a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, seja na coleta seletiva, pelo trabalho conjunto com as prefeituras, ou seja, na logística reversa, que é o retorno desses recicláveis para produzir novos produtos. Então, as cooperativas e os catadores são parte fundamental desse processo, e eles têm que ser, sim, integrados, né? São milhares que trabalham de forma organizada e desorganizada também, mas por necessidade, né, em geral, coletando nas ruas, mas responsáveis pela maior parte do resíduo pós-consumo, que a gente descarta e que chega na indústria. Né? Então, esses são aspectos fundamentais da nossa política. E a nossa política fala que cada estado tem que ter o seu plano, nós temos que ter um plano nacional, um plano estadual e um plano municipal. Ela passou o controle social da gestão de resíduos para os planos, né, municipais, estaduais e o nacional. O plano nacional, ele foi aprovado já desde 2014 e nunca foi publicado. Ele está sendo revisto, né? Está sendo revisto de uma forma que nós, da sociedade civil, não estamos concordando, e numa outra rodada eu posso me aprofundar nisso. Mas eu queria falar, Plano Estadual de São Paulo já tinha um plano, né, que deveria nortear o que acontece na cidade de São Paulo, porém esse plano não atingiu as metas a que se propôs. Um novo plano está sendo elaborado e está em consulta pública, ambos. O nacional está em consulta pública para a sociedade opinar, o estadual está em consulta pública. E nós temos um plano em São Paulo, um plano em vigência, um plano excelente, construído por milhares de cidadãos que se reuniram, que discutiram, que trocaram informações e que buscaram construir esse plano para a cidade de São Paulo. E o que acontece, o que a gente observa, é que este plano, ele não está sendo implementado da forma que ele deveria ser. Né?
Se nós tivéssemos este plano sendo implementado da forma com que ele foi colocado, nós estaríamos hoje num patamar muito diferente para a cidade de São Paulo. Eu vou trazer alguns dados para vocês, objetivos, para vocês terem a dimensão do que acontece nesse país. Fala-se muito em reciclagem, né? Porém, aquilo que é coletado seletivamente, a nossa taxa de reciclagem no Brasil, daquilo que é coletado, não passa de 3 a 5% daquilo que é coletado, né? E pior ainda, o que a compostagem não chega é 0,1 do que é produzido, de tudo que a gente produz. Ou seja, as nossas taxas são irrisórias, tanto de coleta seletiva quanto de compostagem, né? E tanto pelo plano nacional, como pelo estadual, como pelo municipal, nós já deveríamos estar num estágio muito mais avançado, tanto de reciclagem quanto de compostagem. Nós temos, assim, a composição do nosso resíduo, daquele que a gente gera na nossa casa, é mais de 50% de matéria orgânica. Cerca de 35% é reciclável e 15%, mais ou menos, entre 15% e 17%, é o rejeito. A nossa política nacional, ela fala que desde 6 de agosto de 2014, só rejeito poderia estar indo para aterro sanitário. Mas ela não foi implementada como ela deveria. Nós estamos fazendo 10 anos e isso não aconteceu. E nós temos essas taxas absurdas. Nós temos São Paulo, né, mandando 12 mil toneladas por dia, né, de resíduos para aterros sanitários, ainda com uma taxa de coleta seletiva muito baixa, ainda com praticamente a compostagem só de feiras. Mas se fosse para seguir o plano, nós já deveríamos ter a cidade com vários pilotos de coleta com separação em 3 tipos: rejeito, orgânico e o rejeito, o orgânico e o reciclável, né? Então, por último, para passar para a Nina, e depois a gente dá uma rodada aí, eu queria dizer o seguinte, que claramente não existe nenhuma vontade política, nenhum esforço para que a gente faça a redução desses resíduos que a gente produz na fonte geradora que somos nós, em casa, principalmente, mas na escola, nas empresas, nos espaços públicos. Não há políticas que levem a isso. Tentou-se, na gestão do Haddad, um trabalho muito bonito de distribuição de composteiras, para fazer um teste de como que seria uma política pública, né, de, no lugar de ficar pagando fortunas para empresas ficarem transportando, né, o que eles chamam de lixo, mas que não é lixo, a 30 quilômetros de São Paulo para colocar num aterro sanitário, né, emitindo gases de efeito estufa, prejudicando as ruas da cidade, com transportes pesados, de veículos pesados, seria o quê? Aquilo que eu faço na minha casa, que a Nina faz na casa dela, que é aquilo que a gente coloca. Eu tenho uma composteira doméstica, um minhocário, eu faço minha coleta seletiva, a coleta seletiva da prefeitura passa na minha porta, eu separo, eu tenho o meu adubo que eu produzo na minha composteira, e o que sai da minha casa é 15%, que é o rejeito. Só que eu pago a mesma coisa que a pessoa lá em cima, meu vizinho, que há 10 anos eu falo para ele separar o resíduo e faço campanha, e ele não separa. Porque ele mora num apartamento do mesmo tamanho que o meu.
Então, existe uma injustiça muito grande social em relação ao que as pessoas pagam pela gestão dos resíduos, e eu vou fechar minha fala com essa colocação, né? Na gestão da Marta Suplicy, eu era diretora de controle ambiental na Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, e eu apanhei muito, apanhei da Globo, apanhei assim, de apanhar, né, dos repórteres, porque todo mundo era contra taxas, não sei o quê, ninguém quer falar disso, mas São Paulo não vai resolver a sua questão com a questão da gestão dos seus resíduos se nós não retomarmos uma questão que foi politizada, uma questão técnica, que é quanto custa a gestão dos resíduos dessa cidade e como que a gente poderia estar melhorando essa gestão ou até diminuindo esses custos e chegando em resultados muito melhores. Então, se politizou uma coisa que não é política, né? A taxa de água não é política, de esgoto não é política, de energia não é política, e se politizou, né? Quando o Serra entrou, ele acabou com a taxa. Então, até hoje, o cidadão acha que está pagando ali pela, né, pela gestão dos resíduos, mas ninguém sabe, dentro da taxa de IPTU, quanto que está pagando. E pela novo marco legal do saneamento e pela nossa política nacional de resíduos sólidos, há que haver a sustentabilidade do sistema, como tem em todos, né? Todos os sistemas, você pode ter, e aí é uma questão de justiça social. Se eu não produzo, ou produzo menos, ou se eu não tenho condições de pagar, né, uma taxa, porque uma pessoa de baixa renda, não é justo que ela pague. Mas quem produz 3 vezes mais resíduo do que ela, tem que pagar um valor proporcional a isso. Isso é aquilo que funcionou na Europa, é o que funcionou nos Estados Unidos e reduziu tremendamente, né, a produção de rejeitos, né? Então, nós temos que caminhar para efetivamente cumprir a nossa política. E eu espero, assim, a minha expectativa de todos os candidatos a vereadores é que a gente possa rediscutir essa questão de quanto custa a gestão e que tipo de gestão que nós queremos, retomar o nosso plano com fôlego, né, trazer, porque é um bom plano, não é que nós não temos um bom plano, e trazer a questão dos catadores, que está muito desmobilizada em São Paulo nos últimos anos, foi sendo deixada de lado, né? E principalmente enfrentar uma questão que está sendo colocada, tanto no âmbito nacional, como no estadual, como no municipal, que é a queima dos resíduos pela incineração. Nós somos totalmente contra queimar resíduos. Resíduo é matéria-prima, resíduo é renda, é dinheiro, são bens econômicos, é riqueza, é a riqueza que nós temos. Então, nós somos absolutamente contra a queima, porque ela tem um custo absurdo, absurdamente alto, ela é centralizada e beneficia poucas pessoas em detrimento da geração de muito emprego, provoca danos à saúde, comprovadamente, né? E hoje a gente sabe que a principal questão para não se implantar unidades de incineração é que a população esclarecida não quer uma unidade de incineração próxima à sua casa, né? Então, eu fecho aqui essa minha primeira rodada, espero que eu tenha cumprido aí o meu tempo e, ouvindo a Nina, nós voltamos a... É tanta coisa que passa pela cabeça, que a gente tem tanta coisa para falar, e às vezes, assim, é muito, né? Muita coisa. E também tem, assim, uma decepção muito grande também, né? Porque eu estou há 30 anos, a Nina também, a gente está aí desde o início nessas discussões em São Paulo e tudo,
e a gente primeiro sente que a coisa avança, não é que não avança, a Nina vai mostrar, nós temos em São Paulo experiências muito legais, nós temos os modelos, a gente sabe o que fazer, só que não há vontade política, né, de fazê-lo. E eu acho que isso que é importante, a gente trazer para esse cenário de uma candidata como você, né, a nossa Câmara Municipal. É isso. Obrigada, querida. Ah, super importante tudo que você falou. Eu fiquei pensando mil coisas aqui, Gina, de coisas que eu vivi, né? Eu não sei se você sabe, eu fiz um doutorado sobre o Sistema Nacional de Cultura, e a gente, na cultura, os planos nacional, estadual, municipal, também não estão sendo implantados. E a mesma coisa acontece na educação, e a mesma coisa acontece, o plano municipal de habitação está na gaveta. Enfim, a gente tem um problema hoje no Brasil que é político, né? É um problema muito grave mesmo, né? Não é apenas falta de vontade política, porque isso a gente percebe que é escancarado, mas a gente tem um problema hoje que esse modelo sistemático, né, do CPF, de você ter conselhos, planos, fundos, que eu acredito que é um modelo importante de política estruturante, ele não está sendo, não vou nem dizer implantado, né, ele não está sendo executado como deve por esses governos neoliberais, infelizmente. E eu acho que essa é uma grande luta, e talvez por falta, por desconhecimento mesmo das pessoas, né? A gente tem aí não só a não implantação, né, de políticas estruturantes em diversas áreas, né? Essa gestão mesmo, a gestão aí de Bruno Covas, há a lenda, né, que quando era o Dória, eles tinham mandado incinerar as publicações do Plano Municipal de Cultura que tinham acabado de ser impressas, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto que me chamou muito a atenção, né, é a questão mesmo, talvez, de uma educação, né, em relação a esse assunto, para a maioria das pessoas, porque é uma expressão que as pessoas usam, né, no dia a dia, o senso comum é jogue o lixo no lixo. E a gente vai precisar começar, inclusive, a trabalhar, né, o senso comum da população de um jeito que eu não sei se vai ser muito fácil, porque se a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, né, que lixo não existe, né, que a gente tem rejeito, né, que tem o orgânico e que tem o reciclável, a gente não pode mais nem ter o lixo na rua, escrito lixo, né, a gente vai precisar ter uma educação. E aí você falou do seu vizinho, né, eu sou a proprietária chata aqui do meu prédio. Foi graças a mim que a gente conseguiu colocar o gás de rua aqui no prédio, que não tinha, era de bujão. E o meu vizinho de cima também, que é um fauano. A gente se junta aqui e mexe as coisas aqui no prédio, né? A história do lixo, da separação aqui, eu juro que eu estou tentando, mas a síndica, ela é uma Minion super conservadora. Então, assim, eu não posso mais dar nenhum palpite, porque eu sei que não vai rolar. Eu preciso tentar convencer todos os outros moradores antes de alguma coisa, mas já faz alguns anos que eu tenho tentado, né? Eu separo o meu lixo, aqui em casa a gente é bem organizada com isso, mas a maior parte das pessoas não. E aí você vê, os próprios condomínios, tem alguns que têm essa organização, mas a maior parte não. E os que têm, eu estava vendo que o Conjunto Nacional, por exemplo, eles não só têm essa organização, como parece que eles conseguem abater o valor do condomínio de todo mundo, porque eles fazem essa organização e com o que eles conseguem, né, desse material
que eles acabam vendendo, eles conseguem abater o valor do condomínio, né? Então, isso, quer dizer, daria para a gente, esse aqui é um papo que deveria mais interessar mais as pessoas, né? Eu fico pensando, talvez, por ser aquela coisa, né, que entre aspas, né, o lixo da casa das pessoas, né, é a coisa que as pessoas só querem botar para fora e não querem saber para onde vai, o que vai acontecer com ele, né? Ou mesmo as pessoas na rua, né, as pessoas, elas jogam coisas no chão sem o menor pudor, né? Quantas vezes a gente vê pessoas jogando coisas na rua sem o menor pudor, né? Mesmo se tem lá um recipiente para as pessoas jogarem as coisas, né? Então, eu acho que a política, a gente precisa começar a lutar, nós que somos mais ativistas, que estamos ali na batalha, né, pela implantação das políticas estruturantes, mas eu acho que o ponto-chave, e isso me deu o clique, né, até quando eu estava fazendo doutorado sobre isso, eu fui olhar a Lei Cidade Limpa, porque eu falei, não, isso deve estar muito na nossa cara e nós não estamos enxergando. E o artigo 3º da Lei Cidade Limpa, que é uma lei que originalmente tem 3 artigos, fala sobre a questão da educação para a limpeza da cidade, que é uma coisa que não se fez, né? É uma meta desse plano integrado de gestão de resíduos, que eu também fui atrás e eu vi que a gente não chegou nem perto disso. Porque acho que mais do que tudo a gente também tem que fazer programas de educação ambiental, né? Isso é uma das propostas que eu estou construindo, sabe, Gina? Porque é uma coisa que eu estava até conversando com a Adriane, que você conhece. A maior parte das pessoas não tem a mínima noção mesmo. Mas por quê? Porque não há nenhum tipo de educação em relação à questão da própria reciclagem, que é o mais básico, né? Bom, vamos chamar então a nossa próxima convidada para a gente continuar essa troca maravilhosa aqui. A minha próxima convidada aqui da noite, ixi, deu um pau aqui no meu computador. Não vou conseguir abrir aqui. Espera só um segundo. Ai, desculpa, gente, travou meu computador. Hoje, realmente, não sei se é o calor, o que está acontecendo, a internet não está das melhores, mas vamos lá. Agora sim. A minha próxima convidada é a Nina Orlou. Ela é cidadã ativista, arquiteta e urbanista da FAUSP, com pós-graduação em construções sustentáveis pela FAAP, curso de gestão ambiental no SENAC, integra o movimento pelos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo, é do GT do Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo e da Aliança Resíduo Zero Brasil. Então, eu chamo aqui a querida Nina Orlou. Venha, Nina. Olá, seja bem-vinda, Nina. Tudo bem? Obrigada, Tudo bem. Inti. Boa Você noite, boa noite, Gina Rispar. A gente está muito feliz aqui de poder partilhar nossas andanças. E parabéns para você, Inti, que está sempre com essa vontade de conhecer mais para poder se imbuir desse espírito da necessidade que a cidade, né, exige, né? Quando a gente entra na Câmara Municipal, você fala, nossa, não sei por onde eu começo. E está aí um bom caminho, a questão dos resíduos que a gente trabalha, e então a gente está aberto para falar com todos os candidatos, todas as candidatas, que quanto mais gente se interessar por esse assunto, você falou muito bem, porque quanta gente desconhece, né? Infelizmente, principalmente a nossa população, e precisa mesmo
que a gente tenha na Câmara Municipal pessoas responsáveis que ajudem a sociedade. Então, trazer esse conhecimento, a prática principalmente, né? Então, obrigada pelo convite e também obrigada para o Ed, que está nos bastidores, né? Olha aí, a gente precisa valorizar sempre quem é o nosso backstage aí, os bastidores do nosso trabalho, né? Então, vocês falaram, a RISPA deu esse panorama ótimo de como que esse assunto é importante e como essa Política Nacional de Resíduos Sólidos veio para nós como um alento de que agora sim nós vamos conseguir estruturar essa nossa relação com os nossos resíduos de uma outra forma. Infelizmente, entra governo, sai governo, às vezes as coisas não funcionam como a gente quer, né? A gente sabe muito bem que a situação agora, principalmente porque esse assunto ele está afeto ao Ministério do Meio Ambiente, né? Que eu não sei se a gente ainda tem um Ministério do Meio Ambiente no Brasil, mas enfim, essa que é a realidade. Quando a gente tem uma lei que não é a lei que a gente gostaria, ela não é totalmente de acordo com aquilo que a gente lutou, que a gente defendeu. Porém, para nós foi muito importante o fato, por exemplo, de que pela primeira vez uma lei fala extensivamente sobre o papel fundamental dos catadores. Então, isso que a RISPA falou, que caracteriza os resíduos como matéria-prima, e quem entende melhor dessa matéria-prima é o coletivo desses trabalhadores que são profissões regulamentadas e que são aviltados historicamente. Então, a gente defende as cooperativas de catadores, os catadores, a gente trabalha muito em conjunto com o Movimento Nacional dos Catadores, porque nós temos uma parte das informações, a gente tem uma parte do conhecimento, então a gente precisa sempre dialogar com eles, porque são responsáveis por esse trabalho, e foi assim colocado na lei, ainda bem, que tudo tem que passar pela mão de quem entende, de quem conhece, e que a gente precisa valorizar essas pessoas, esses trabalhadores. Uma das coisas que está na lei, dos assuntos que está diretamente relacionado com essa questão das cooperativas, é que a lei coloca que precisa ter a responsabilidade estendida do fabricante. Na lei, ela chama-se logística reversa. Então, a logística reversa, muitas pessoas falam, não sei o que é logística reversa, deve ser uma logística para reverter alguma coisa. Não, é responsabilidade dos produtores com aquilo que eles produzem para que isso volte para a cadeia produtiva, como a RISPA colocou muito bem, e que isso seja novamente produzido em alguma outra coisa, assim como a natureza, né, a questão da economia circular. Então, que a gente possa produzir e que se um objeto não é reciclável, ele não deveria ser fabricado, ele não deveria ser produzido, ele não deveria ser consumido, porque aí vai virar rejeito, como a RISPA falou, quer dizer, uma parte do que a gente produz, nós podemos dizer, assim, na cidade de São Paulo, que a gente produz mais ou menos 1 quilo de resíduos por dia, por pessoa, genericamente 1 quilo, só para fazer uma conta redonda. Só que tem bairros que produzem 2 quilos, 2,5 quilos por pessoa, e tem bairros que produzem 500 gramas, 600 gramas, ou seja, muito menos por pessoa, e é o que a RISPA falou, quer dizer, a importância da tarifa, quer dizer, todo mundo tem que pagar a mesma coisa, quem produz um monte e sobrecarrega o sistema da prefeitura, porque a prefeitura é responsável por essa gestão desse resíduo, e quem tem que fiscalizar é a Câmara Municipal, quem tem que fazer as leis ali para que a coisa funcione, e a gente vê que muitas vezes isso corre solto. Então, não temos essa tarifa, como a RISPA já contou para a gente aqui, e
a questão da responsabilidade estendida do produtor, então, também não é cobrada, e aqui sobrecarrega mais uma vez o sistema da prefeitura. Então, a gente gasta muito recurso com aquilo que deveria ser responsabilidade de outros. Para começar, a gente deveria não gerar resíduos, né? Como a gente brinca, o melhor resíduo é o que não foi gerado, conforme a política nacional diz, né? Então, a gente precisa olhar. E como é que a gente vai olhar o que eu não vou gerar, o que eu vou gerar? Se você faz coleta seletiva em casa, como você faz, a RISPA, a gente começa a olhar para o nosso resíduo e começa a pensar e analisar, olha, isso vai para a coleta seletiva, isso aqui já não vai. Mas se isso não vai, por que isso apareceu na minha casa? Será que eu não poderia ter trocado por alguma outra coisa? Como é que eu lido com isso, né? E outra parte do nosso resíduo, como a RISPA falou, metade mais ou menos é orgânico. É resíduo proveniente de cascas, de frutas, da cidade, também a parte de podas, de árvores, de poda de grama. E na nossa casa, a gente consome, né? Quanto mais a gente consome produtos de origem orgânica, né? Os orgânicos, eu digo, os resíduos úmidos, chamados também, mas os orgânicos. Então, essas cascas, para onde que vão? Se elas podem retornar para a terra, para o solo, para fazer adubo. É uma questão, assim, até de relação, vamos dizer, até a professora Ana Maria Primavesi sempre falou isso, né, que é uma professora que a gente segue muito por conta de que a gente pode estar criando solo, e o solo que vai nos alimentar. Então, como é que a gente se alimenta? De um solo saudável. E se a gente tem um resíduo que pode gerar um adubo de boa qualidade, por que a gente vai sobrecarregar o sistema da prefeitura, misturar tudo, como muitas vezes as pessoas fazem, e aí isso acaba indo para o aterro sanitário, e o aterro sanitário que a gente tem na cidade de São Paulo, ele é considerado de boa qualidade, mas ele tem uma vida útil, ele fica sobrecarregado, aquilo se perde completamente, essa matéria-prima não é aproveitada, ainda aqui aproveitam o gás metano um pouco, mas, no geral, essa matéria-prima, ela desaparece ali e a gente fica sem a oportunidade de fazer esse retorno para a cadeia produtiva. Então, do ponto de vista de 1 quilo que a gente gera em média, metade a gente poderia estar fazendo a compostagem. E isso não é difícil, é simples, tem vários sistemas. Eu e a RISPA aqui, a gente tem um minhocário, porque é fácil de manter, fácil de cuidar, mas eu também participo de uma compostagem comunitária, nós temos uma horta comunitária, nós temos uma compostagem comunitária, e olha como é legal, você faz a compostagem e cultiva o seu alimento. E o alimento que a gente cultiva na horta comunitária, eu moro na região da Vila Mariana, e tem essa horta que qualquer pessoa pode ir lá e colher e se alimentar de uma forma saudável, orgânica, e pode participar dos plantios, e pode trazer o seu resíduo para compostar. Então, isso já a gente estaria desonerando o sistema da prefeitura em metade do que aquilo que ela paga, e não é pouco dinheiro. O orçamento público municipal é um absurdo, é um dos orçamentos mais caros, e ao invés da gente, então, usar o recurso do nosso orçamento para educação, para saúde, a gente está usando para estocar num aterro, que quando se encerra o aterro, ainda a gente tem que manter esse aterro por 10, 15 anos, que tem que ter um monitoramento daquele negócio. Ou seja, é um desperdício total de recursos. Eu digo que a gente deixa uma má herança para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a gente está deixando aí uma solução que é exatamente um problema, né? Então, mas solução é possível. Então, na cidade de São Paulo, nós temos um plano de gestão integrado de resíduos sólidos, que é muito bom, e ele precisa ser colocado em prática.
entrou gestão, saiu gestão ali, as pessoas vão amolecendo, e ele está defasado no cumprimento de suas metas, tinha metas definidas. O mundo também vai mudando, é por isso que é bom que de vez em quando a gente faça, revisite, né, o plano, veja o que é possível aprimorar, o que é possível mudar, o que é possível melhorar. Mas a compostagem é um ponto central. E para que isso aconteça, a gente defende muito a coleta em 3 frações, ou seja, a coleta dos orgânicos, se a pessoa faz em casa, que ótimo, não está sobrecarregando o sistema público. Se ela não quer fazer, não pode fazer, pelo menos ela no dia certo, ela vai entregar no caminhão que passa só o orgânico. E esse orgânico, ele vai ser levado para um pátio e ele vai ser, poderá ser feita uma biodigestão, que é o aproveitamento desse resíduo do metano e a própria questão de gerar energia através da biodigestão, só do orgânico, né? Porque isso não dá resíduo, não é tóxico e é possível que seja uma ótima solução para uma cidade grande como a nossa. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 5 pátios de compostagem, mas esses 5 pátios, eles compostam só os resíduos das feiras, e não é de todas, é de algumas feiras. Então, é muito bom que tenhamos, a gente começou com um pátio, agora já temos 5, esperamos que isso vá avançando, isso está no PGIRS, que deveria ter muito mais pátios hoje em dia, mas a gente sabe os entraves, as dificuldades, às vezes diária e tudo mais, porém, a gente acha que isso tem que ser feita a coleta domiciliar mesmo dos orgânicos, porque na minha casa, por exemplo, passa a coleta seletiva, passa 3 vezes por semana. Para quem não quer fazer coleta seletiva, tudo misturado, vai para o aterro, sobrecarrega o transporte, né? Porque isso também, os caminhões que geram gases de efeito estufa, a gente sabe que o trânsito impacta. Então, nós realmente queremos que isso, na cidade de São Paulo, crie um rumo, assim, positivo, crie um rumo de acordo com o plano de gestão. E, como você falou, a gente está nessa onda já faz um tempo e sempre defendemos. Primeiro, fazemos muita ação agora, porque, infelizmente, a incineração está vindo, também fica um fantasma sobre a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, né? Tipo goela abaixo, já que a gente não está fazendo nada, é difícil, é isso, vamos queimar, e acaba com essa matéria-prima que custou dinheiro para ser extraída, para ser transportada, processada, usou energia, usou água, e a gente acaba encaminhando, então, equivocadamente para aterro, e agora inventaram que vamos queimar, porque isso aí vai ser uma boa solução, quando não é. Então, nós da Aliança Resíduo Zero fazemos muita ação para conscientizar também as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham, sim, é um estorvo, como você falou, a pessoa quer se livrar do seu resíduo, então ela acha que, deixa eu queimar, que pelo menos ninguém vai ver, tal, só que isso vai trazer problema seríssimo de saúde, a gente está destruindo matéria-prima, está tirando a possibilidade de trabalho dos catadores, que fazem com que isso volte para a cadeia produtiva, e é uma pena que isso está vindo. E também fizemos agora um programa chamado Composta e Cultiva, e tem a carta para os candidatos, as candidatas ao Legislativo, vocês podem conhecer, ler com carinho, e que nada mais é do que justamente, para falar em uma frase, é a expansão desse programa de compostagem na cidade de São Paulo, com seriedade, com responsabilidade, está tudo lá, o que a gente pode fazer em termos de legislação, o que a gente pode depois cobrar também, né, dos nossos, do executivo, né, que se está fazendo, não está fazendo, e o seu secretariado. Então, esse programa Composta e Cultiva, ele está no site do Polis, já tem mais de 50 assinantes, instituições que são signatárias. Eu vou colocar aqui no cantinho para ver se a gente consegue daí divulgar com a ajuda do Ed.
para que as pessoas possam conhecer e aí ver as cartas para o executivo e para o legislativo. Então, vocês podem ajudar a divulgar, conhecer, divulgar, se integrar, e também a gente pede assim, por favor, façam a compostagem também, né? Porque assim, a gente fica, mas é a carta, é a lei, é isso, aquilo. Não, faça uma experiência, você vai gostar de fazer a compostagem, é fácil. Eu converso com as minhocas, a Rispá também acho que conversa, elas são ótimas ouvintes. Quando a gente está chateado, deprimido da pandemia, abre a composteira, troca uma ideia com as minhocas, e elas são maravilhosas porque fazem um adubo de excelente qualidade. Para finalizar, eu queria só falar que eu faço parte também de um movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um movimento global, porque senão a gente fica às vezes achando, é só São Paulo, é só o Brasil. Não, essa questão de ficar desapontado com a forma como o mundo produz e que como o mundo quer passar para a gente a ideia de que a felicidade está no nosso consumo, né, de, sei lá, um tempo para cá, de 50 anos, e que tem que ter, inclusive, a obsolescência programada, que nada mais é do que chegar uma hora que aquilo quebra e você tem que comprar mais uma coisa nova, toda hora uma coisa nova. A história da moda, que você está fora de moda, que tem que trocar de sapato, está tudo em ótimo estado, mas a pressão do consumo, infelizmente, traz a isso. Então, não é só nós que estamos chateados com isso, perturbados e querendo mudar essa realidade, como o mundo inteiro está tratando disso. E aí eu trago também eu acho que isso fica ao contrário, não, acho que não fica ao contrário, fica ao contrário no Instagram. Mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, eu gosto desse desenho, porque um se encaixa no outro. Ou seja, se você está tratando do ODS 12, que fala da produção e do consumo, né, produção e do consumo sustentável, ele é um aspecto que vai trazer mais saúde, que prescinde da educação, como você bem falou. A gente tem que estar educado, as escolas têm que fazer a coleta seletiva, tem que fazer a compostagem nas escolas, assim a criança também já acaba aprendendo desde o começo, né? Está aqui, ó, consumo e produção responsável. Então, esse ODS 12 é o que fala exatamente o que está na nossa lei, que a gente tem que diminuir. Mas o que eu gosto mesmo, e acho que são fundamentais, os dois objetivos, que você há de concordar comigo, Inti e a Rispá também, que são sem esse ODS, sem a erradicação da pobreza, a gente não vai conseguir avançar no bem-estar. E o 10, que é a redução das desigualdades. Nós temos 32 subprefeituras e que elas têm realidades totalmente distintas e elas precisam de soluções distintas e precisam aporte de recurso distinto. Né? Eu faço parte também, né, da Rede Nossa São Paulo, nós fizemos o mapa da desigualdade. Uma pessoa que nasce em uma região ou em outra cidade, Tiradentes, ou em Moema, na Vila Mariana, onde eu transito, ela tem de cara mais tempo de vida do que alguém que nasce e morre nas periferias. Então o orçamento não pode ser equivalente. Alguma coisa está acontecendo ali. Não deve ter questão de saúde, não deve ter, né? Mas a gente aqui, falando especificamente da coleta seletiva, a gente quer que tenha uma central de triagem por distrito, por subprefeitura, poderíamos ter, com respeito aos catadores, um sistema que seja efetivamente com suporte das empresas que enchem a gente com essas embalagens, com essas coisas. A gente vai fazer uma compra, a gente não queria comprar a embalagem, a gente queria o produto, mas aí vem com aquela embalagem, às vezes com 2, 3, que a gente também não, né, acha um absurdo. Então, eles têm que entrar com uma cota de se responsabilizar por esse resíduo de embalagens, por esse resíduo da coleta seletiva e remuneração para os catadores. Isso é fundamental. Assim, não, hoje em dia o catador vive com aquilo que ele vende. Bom, um dia vendeu, outro dia não vendeu, o quê? Um dia come, outro dia não come? É completamente injusto esse sistema do jeito que está hoje, e eles precisam ser valorizados e por esse sistema.
E o orgânico, que é de responsabilidade da prefeitura, é ter bastante pátios de compostagem, incentivar que as pessoas façam, assim, no seu bairro, na sua região. E a gente fez também aqui só um modelo como que a cooperativa dos catadores aqui, como é que a cooperativa, o 12, consegue influenciar positivamente em todos os outros. Porque o resíduo, além de tudo, ele é revelador das pessoas, por isso que eu acho que às vezes elas gostam de esconder, porque revela muita coisa da pessoa, né? E o resíduo, ele, através da coleta seletiva, tem muitas mulheres catadoras, a grande maioria né? A RISPA tem essas informações que ela faz essas pesquisas. A gente tem a valorização da mulher, a questão da economia de água, a questão da economia de energia, quando a gente faz com que não precise mais extrair matéria-prima. A cooperativa, ela tem um trabalho decente, um cooperado se preocupa com o outro, é um outro sistema de produção ali, né, que é muito importante. A questão da cidade que precisa, enfim, as mudanças climáticas, que é o ODS 13. Então, assim, é multifocal. A questão dos resíduos, ela tem que ser vista dessa forma, porque não é só o resíduo orgânico e o reciclável, nós temos resíduo de saúde, que é pouco em quantidade, mas ele é extremamente perigoso. A gente tem o resíduo da construção civil, que dá para fazer muita coisa bem legal com esses resíduos, que é uma outra rota. Então, e está tudo lá no plano da cidade de São Paulo. Basta querer e colocar tudo isso em prática. Claro que não é tudo de uma vez, tem metas, tem formas de avançar, mas se não tiver educação ambiental em amplo espectro, a Secretaria do Verde tem um departamento de educação ambiental, eles tentam fazer. Mas olha o orçamento da Secretaria do Verde, que absurdo, que é 0, não sei quanto do orçamento total, né? 0,4. Então... É 0,4, é muito baixo. E quanto é o orçamento que a gente está colocando para enterrar resíduo, né? Ela está numa das primeiras que vai o orçamento todo. Então, a gente não quer isso, a gente quer mudar, e a gente conta com pessoas como você, com outros também, que venham e que façam realmente essa transformação. E a gente tem falado muito com as próprias secretarias da prefeitura, a gente não desiste nunca, eu e a RISPA, a gente tem esse espírito de não desistir nunca, e a gente vai falando, e queremos muito que todos que nos ouvem façam a reciclagem, façam a compostagem, conheçam os programas, conversem, assim como você que falou, que fala com um, fala com o outro, a gente não pode desistir, porque uma hora a ficha cai, nós também não aprendemos, não nascemos sabendo, né? A gente foi aprendendo aos poucos. Então, basicamente isso, não sei se tem perguntas, o que você gostaria que a gente aprofundasse, mas a gente vive na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo é um país, e a gente vive mesmo na nossa região, no nosso bairro, né, no lugar que a gente transita, e a gente quer soluções adequadas para cada uma das subprefeituras, e que isso se torne realidade. Obrigada, querida. Nossa, eu juro que eu me emocionei na sua fala, porque em um momento você falou que essa é a nossa luta, e eu me vi muito em vocês, porque eu faço essa mesma luta pela cultura profundamente há muitos anos, de ir lá bater na secretaria, de ir lá bater na porta de vereador, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque eu tenho um olhar para a cultura como cultura é tudo, né? Para mim, cultura não é dança, teatro, cultura é a forma como a gente trata o resíduo, né? Cultura é a forma como a gente, inclusive, conversa com os vizinhos, né? Tudo é cultura, né? E eu acredito que nós temos um problema grave aí, que a gente só vai conseguir realmente começar a mudar as coisas quando a gente tiver, primeiro, um prefeito que queira mudar, né? Porque uma das coisas que me chocou
quando eu comecei essa pesquisa no ano passado, mas quando eu cheguei nesse dado, eu fiquei realmente, eu falei, não, essa bandeira eu preciso levar, que é a coisa que nós temos aí 6 concessionárias, né, que cuidam da limpeza, entre aspas, né, pública da cidade de São Paulo, inclusive da destinação desses resíduos, e que boa parte do que essas empresas concessionárias ganham vem do metro cúbico do aterro. Elas têm um contrato, não sei se vocês, com certeza vocês sabem disso. Aí eu falei, peraí, então nós temos um problema aqui, né? Se essas empresas, elas ganham pelo volume gerado de resíduos, a lógica dessa prefeitura atual do Covas, ela é completamente oposta a tudo isso que a gente falou nessa live hoje, né? Porque para essa empresa, óbvio que quanto mais resíduo tiver, mais ela vai ganhar dinheiro, porque a lógica é do lucro da empresa, né? E é por isso que não os programas de educação ambiental para o lixo e todas as metas em relação a isso, e o próprio artigo 3º da Lei Cidade Limpa não está sendo aplicado. A única ação que eu me lembro, pelo menos, né, que veio a público durante essa gestão foi a história das sacolas verde e cinza, que não serviu para nada, porque as pessoas não foram nem orientadas direito, né, para isso, essas sacolas de supermercado, né, e eu fico muito preocupada, porque essa lógica da gente ter as concessionárias cuidando disso a nível de política pública, preocupa primeiro. Bom, o orçamento que vai para isso é muito pouco, né? Porque se a gente pensar que se o orçamento da secretaria é apenas 0,4, que não é nada, né? Que eu acredito que deve estar por volta aí dos 200 e poucos milhões, se a gente for pensar. Eu acho que a gente, inclusive, está indo muito dinheiro para isso, né? Para que essas concessionárias, na verdade, criem aterros cada vez maiores, porque se eles ganham, pelo que eu vi, né, a última pesquisa que eu vi, eles têm um contrato de 19 milhões, mais a metragem anual de metro cúbico. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, porque eu fiz a pesquisa na internet. Mas eu falei, não, isso não pode ser verdade. Aí eu dei uma olhada a mais e falei, não, é isso mesmo, né? Então, quer dizer, só me confirmem, né, se é isso mesmo, porque com esse novo marco regulatório aí, eu tenho medo que a gente tenha contratos ainda piores daqui para frente em relação a isso, porque eu tenho percebido que isso tem acontecido em outras áreas também, né? Marcos regulatórios que inicialmente eram bem intencionados, acabaram sendo mexidos por empresas e pessoas do mal, né? Influenciaram direto nessas políticas estruturantes boas, né? Como, por exemplo, o plano de gestão de resíduos, que vocês dizem que é um plano bom, assim como o Plano Municipal de Cultura de São Paulo também, que é bom e nunca foi implantado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de receio, porque tem vindo muita política do nacional que está começando a influenciar no estadual e no municipal, mudando para o mal e mudando a estrutura do modelo de política de gestão. Só que, para perceber isso, precisa ter esse olhar que vocês têm, que eu tenho, de pesquisador, de quem se aprofunda mesmo nisso, né? E quando a gente fala disso, a gente parece meio, tipo, as nerds surtadas, né? Só que as pessoas não estão enxergando o tamanho do problema que nós teremos, né? Enquanto alguns estão aí ganhando milhões em cima disso, nós estamos criando montanhas de resíduos que não precisariam estar ali. Eu gostaria que vocês comentassem isso, porque realmente isso é uma coisa que me preocupa, né? Porque fazer a compostagem, a gente pode começar a fazer uns vídeos no YouTube, a gente pode fazer um super movimento para a gente mesmo ajudar a população, mas me preocupa muito o modelo de gestão hoje da prefeitura, porque esse modelo realmente
Ele está nos atrapalhando. Vou deixar com vocês agora, passar a bola para vocês. Eu queria fazer 2 comentários, né? O primeiro é sobre essa última questão que você colocou, de como as políticas no nível federal, né, estão vindo para a escala estadual e municipal. Essa questão da incineração, ela vem desde o federal, e ela tem endereço certo. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, nós entramos com uma representação, 73 entidades da sociedade, lideradas pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, contra o Plano Nacional, pelo processo que ele foi elaborado, e claramente foi feito por meio de um convênio sem ônus com a ABRELP, que é uma associação de empresas de limpeza pública, ou seja, que tem interesses muito específicos, e esses interesses específicos, leia-se, a trazer a incineração para o Brasil, porque até hoje nós conseguimos segurar esse processo com muito orgulho, porque nós entendemos que esse não é o caminho para o futuro, para a sustentabilidade, não é a rota tecnológica para os resíduos que a gente tem no Brasil. Ele pode ser para a Europa, pode ter sido para os Estados Unidos, até porque também está mudando essa mentalidade hoje. E eles querem começar de um ponto que já está sendo superado em muitos outros países. Então, essa influência, ela vem. Então, no estado de São Paulo, há muito tempo que há essa vontade política de trazer a incineração, e até conversava com a Nina um pouco antes sobre o que eu não sei exatamente, como eu comentei com a Adriane, eu não estou acompanhando muito de perto a Prefeitura de São Paulo, eu estou acompanhando mais na escala nacional, o processo todo. Então, essa é uma questão que eu acho que é, assim, fundamental da gente entender, que está sendo construído isso e está sendo imposto goela abaixo. Não adianta dizer que tem discussão, porque uma consulta pública ou uma audiência pública não é uma discussão satisfatória quando você vai falar algumas coisas e não sabe o que eles vão incorporar ou não vão incorporar daquilo que a gente está falando. E outra questão que eu queria complementar também, no que a Nina falou, é o seguinte, a questão dos agrotóxicos. E a questão dos orgânicos, quer dizer, a gente está vendo claramente uma política de liberação de agrotóxicos danosa, perigosíssima, que coloca a nossa vida em risco, né, o tempo todo, com doenças, com tudo que a gente possa imaginar, e a gente tem esse potencial, essa riqueza na cidade de São Paulo, de produzir um adubo da melhor qualidade. Nós temos um cinturão verde para produzir alimentos, né, no nosso entorno. Então, não é dizer que você vai ter que transportar, como se transporta, por exemplo, hoje o resíduo, que hoje está se enterrando o resíduo, a 30 quilômetros, 40 quilômetros para enterrar. Nós temos muito mais próximo, né, possibilidades. E hoje você tem jardins verticais, hortas em apartamentos, você tem N possibilidades. Até eu ia contar que, assim, essa semana, eu não só produzi biofertilizante, como eu dei biofertilizante para a filha, para amiga, minhoca. Todo mundo que vem aqui em casa fica encantado, fala, eu também quero ter uma composteira. Então, a gente precisa, como você colocou, como a Nina colocou, precisa chegar nas pessoas. Mas também podem ter políticas públicas que promovam, que apoiem isso. E a gente precisa disso. E não de políticas públicas que cheguem e digam, olha, pode produzir quanto você quiser, que nós vamos queimar tudo,
vamos transformar em energia, e olha que maravilha, nós vamos ter energia para 50 mil residências. E daí? Quanto custou para produzir essa energia? Quanto que se desperdiçou de matéria-prima, de postos de trabalho, de saúde, né, das pessoas. Então, era esse comentário que eu queria fazer para fechar a minha participação. Nina, e você, o que você acha sobre isso? Que eu falei sobre a questão da política, de uma forma geral. Nina, deixa eu falar a questão do contrato. Eu acho que um contrato decente para São Paulo, um contrato, de fato, que mostrasse a boa vontade de mudar alguma coisa, seria aquele que desse metas de redução de disposição no aterro e que fizesse com que as concessionárias se tornassem parceiras da sociedade para reduzir. Nós não temos políticas para que façam essa indução. Né? Então, hoje, isso que você falou, elas gastam lá uma mixaria para fazer um marketing, para ter um site, para dizer que estão fazendo educação ambiental, porque o contrato coloca ali um percentualzinho lá para a educação ambiental, né, como se isso não fosse a coisa mais importante de todas. Né? Então, é um micro percentual do contrato, quando você deveria ter uma educação ambiental em larga escala, com recursos, profissional, com televisão, com mídias sociais, com tudo, para chegar nas pessoas, para efetivamente mostrar que há necessidade de se mudar atitudes, hábitos, para que a gente possa viver melhor em sociedade, que a gente viva mais e com mais qualidade. Então, com certeza é o caminho, eu falo sempre, a educação e a cultura, né? E você, Nina? Então, bom, a gente tem vários tipos de contrato na cidade, e originalmente a ideia é justamente essa, o contrato tem os divisíveis, os resíduos divisíveis e os indivisíveis. Então, esses contratos que fazem a varrição, a limpeza da cidade, é um modelo. E esses que coletam o resíduo na nossa casa, ele é outro modelo. Então, existem modelos diferentes de coleta, mas eu digo, é o que a Rispa falou, a gente precisa contratar. Eu até acho que o contrato da cidade, ele originalmente ele era desse tipo, assim, agora não sei se eles fizeram algumas mudanças, mas de qualquer forma, o aterro, ele custa. Então, quanto mais alguém levar resíduo para o aterro, vai ter que pagar, enfim, de algum lugar vai sair esse dinheiro, e provavelmente sempre do nosso bolso, né, pelos nossos impostos. Mas o que a gente gostaria? Que tivesse, assim como um zelador de prédio, se a gente tem um zelador, que a gente contrata ele e paga para ele toda vez que ele varre, então, olha, eu estou te contratando, você varreu 10 vezes, você marca aí, eu vou te pagar 10. Se você varrer 5 vezes, eu vou te pagar 5. É óbvio que esse zelador, ele vai querer deixar sujo, porque daí ele vai varrendo e vai conseguindo, dessa forma, melhorar o seu dinheiro, né? E se a gente contrata por um valor fixo e falar, você é responsável por manter limpo, e eu vou te pagar muito mais do que essas vezes que você estava varrendo, vou te pagar o justo, e você vai manter limpo. Com certeza, vem uma criançada, vem um pessoal, começa a sujar, ele vai falar, não, parem de sujar, porque vai sobrar para ele, que se ele tiver que varrer 10 vezes, ele vai ganhar a mesma coisa, porque a gente contratou ele para manter limpo. Essa que é a diferença, o que você está trazendo. Quer dizer, a gente precisa de zeladoria na cidade que faça com que se mantenha limpo e que essas pessoas sejam parceiras da limpeza para fazer a educação ambiental, para divulgar tudo isso, né?
E fora esses outros resíduos que a gente sabe, como a Rispa bem lembrou, a questão dos agrotóxicos, que é um absurdo, gente, quanto mais a gente entende, pior vai vendo que é, né? E o que a gente vê? Proposta é incinerar. Imagina incinerar um resíduo de saco que tinha agrotóxico dentro, ou algum produto químico. Eles estão falando que pode incinerar. Até teve aí a história do CONAMA, que meio que pode incinerar qualquer coisa, e aí a gente já acha um absurdo esses produtos que são descartáveis, que a gente não deve consumir, não deveria deixar produzir esses copinhos, esses pratinhos, esses garfinhos. Você usou uma vez, já jogou, aquilo vai entulhando para todo o planeta, inclusive os mares, como disse a Rispa, né? Fora, sim, outras questões. A gente, na cidade de São Paulo, tem um lugar que ainda está estocado resíduo radioativo. Na Zona Sul, tem resíduo radioativo estocado. Eu assisti recentemente uma live sobre esse assunto, que eu acompanho há um tempo, que era de uma empresa chamada Nuclemon do passado, e assim, entra ano, sai ano, o resíduo está lá estocado, ninguém sabe o que fazer com isso. O resíduo da incineração, ele também é super perigoso, porque se você incinera qualquer coisa, aquele resíduo ainda tem um custo de você tratar e ter um aterro especial para colocar ele. Então, essas coisas são muito complexas, e a gente seguir por um caminho que é o correto, que é o cuidadoso, que é não deixar produzir, não deixar consumir, não deixar ir para o lugar errado, como para a rua. A varrição, por exemplo. Quantas vezes a varrição passa pela nossa casa? Mas não era para ter varrição. As pessoas não deveriam jogar no chão. Deveria ser de vez em quando. Aquelas folhas que a gente deveria juntar e colocar na praça não deve ir para o aterro sanitário. Aquilo é orgânico, é matéria que vai se decompor, que vai trazer alimento para a terra, para o solo. Então, as pessoas não sabem, e aí vai aquela coisa de manter limpinho, então tem que varrer um monte de vezes, e alguém consumindo o nosso orçamento em detrimento da saúde, da educação e da cultura, que você faz muito bem de defender. A gente aqui tem um problema com a Cinemateca, você deve estar acompanhando, talvez, a questão da Cinemateca Nacional, que fica aqui na Vila Mariana, que também eles estão querendo não dá a sequência que era para ser uma biblioteca nacional de cinema, né? Que é muito proeminente, e a gente está passando por esse sofrimento aí. De qualquer forma, a coleta seletiva ela é fundamental, a compostagem é fundamental, e o rejeito tem que tender a zero. Por isso que a gente faz parte do grupo chamado Resíduo Zero, porque o rejeito era para não existir, o aterro era para não existir. A gente devia estar consumindo aquilo que ou composta ou volta para a cadeia da coleta seletiva, né? Então, eu só tenho isso a parabenizar você de estar preocupada com esse assunto, de querer sempre conhecer mais, com certeza vai colocar em prática todas essas informações aí, vai cuidar bem da cidade, e esperamos, assim como todos os 55 que vão, né, os 54 que estão, a disputa por 55 vagas, que todas as pessoas que têm essa preocupação entrem, e a gente consiga tornar a cidade melhor, na questão do bem-estar, de justiça, de qualidade de vida. É isso que a gente defende, e vamos torcer para que tudo dê certo e que realmente a gente tenha uma condição melhor de vida na cidade, com todos os problemas que a cidade temos que enfrentar, né? Bom, obrigada pela sua fala. Eu acho que a gente realmente aí tem um desafio muito grande, né? Eu acho que esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eu vou até fazer um comentário, né? Eu já postei nas minhas páginas centenas de vezes, Nina, centenas de vezes, mas é incrível como
um post, né, sobre isso não gera curtidas no Facebook, né? Nós precisamos pensar como fazer para que as pessoas compreendam que ser cidadão não é só votar, né? Isso às vezes me dói bastante, porque eu sou essa pessoa que posta os objetivos de desenvolvimento sustentável, que fez um doutorado todo inspirado na Agenda 21, que agora está olhando a Agenda 2030. Fui lá, trabalhei voluntariamente aí nas metas das cidades sustentáveis, lá da cultura, as metas que saíram para a cidade de São Paulo, tem um dedo meu lá e de um parceiro meu também de construção e pesquisa. Às vezes, isso me lembra, até por nós sermos acadêmicas, né, e eu tento fazer até uma linguagem mais didática, eu espero que depois mais gente assista esse vídeo, até para a gente conseguir passar para frente a informação, porque realmente eu acho que a educação e a cultura ambiental é que a gente precisa começar a mudar, porque a questão é como fazer uma sociedade, né, que opera desde toda a cadeia, né, de geração de resíduos, porque começa quando a gente está no supermercado, né? Na verdade, já começou antes, mas para a gente, sociedade civil, né? Começou lá na fábrica. Eu sou a pessoa, Nina, eu sou daquelas que vai no supermercado, tipo, a gente olha duas coisas, eu olho o preço e a embalagem, né? Se a embalagem, eu acho que eu vou conseguir reutilizar para virar um potinho de alguma coisa, né? Ela me ganha, às vezes, por alguns centavos, mesmo que ela está mais caro que uma outra. Mas são poucas as pessoas que pensam assim. Eu super penso assim. Por quê também? Né? Eu acho que é uma coisa de consciência minha, de eu ter sido tocada. A minha filha, né, que é nascida em Curitiba, ela tinha, em Curitiba, tem aula de educação ambiental na escola pública, né? Aqui é bem complicado, né, até porque as nossas escolas estão super precarizadas. E eu produzi um festival de música instrumental por 13 anos, chamado Festival PIB, Produto Instrumental Bruto, que uma das funções, ele não era apenas um festival de música instrumental, ele era um festival que visava de pensar toda a questão do produto, da mercadoria, da cultura, da arte enquanto mercadoria, mas também disso. Então, eu sempre chamava os VJs, né, que passavam imagens no telão atrás das bandas tocando, com imagens lindas sobre o mundo, né, então você vê aquela praia paradisíaca e logo em seguida cortava e vinha uma imagem de uma praia cheia de resíduo, com aquele mar poluído, para dar umas cutucadas, né, inclusive eu tive, até uma época eu tive patrocínio de uma marca de bebida alcoólica que gerava long neck, e eles até levaram lá uma máquina de triturar vidro, né? Porque o vidro, para quem não sabe, inclusive, nos lixões e os próprios, alguns catadores, como o vidro é muito pesado e tem o risco, inclusive, né, de quebrar, de cortar, não é uma matéria que rende muito, é muito barato o peso, né, do vidro. Então, quer dizer, são informações que eu acabei descobrindo nessa minha pesquisa por causa do festival de música, e que eu sempre, quando apresentava as bandas, a gente falava sobre isso, né? Então, quer dizer, às vezes tentar furar a bolha, como eu até falei para vocês antes da gente entrar ao vivo, é muito difícil, porque para a gente esses temas interessam, só que a gente precisa furar a bolha, a gente precisa fazer com que esse problema, assim como foi a história, né, das queimadas aí, ou esse desmonte do CONAMA que o Ricardo Salles está fazendo sem a mínima vergonha, né, agora essa história aí de derrubarem as regras em relação às restingas, aos mangues, cada semana uma notícia diferente.
não vai adiantar a gente só reclamar no Facebook. Então, fica o recado para quem assistir essa live, nós vamos precisar nos juntar para salvar o planeta, porque não é nem só o Brasil, né? A gente tem o Trump lá, né, destruindo tudo lá em cima, e aqui nós temos um presidente que ele é piromaníaco, né? Eles curtem, né, queimadas, incinerar. Eu estou achando que ali tem um problema aí, e a gente precisa ficar muito esperta. E eu espero muito, 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 Gina e Nina, que vocês estejam comigo o ano que vem na Câmara, eu sendo vereadora ou não, porque nós vamos atrás, nós vamos fazer barulho. Como eu também já estou lá sempre, porque eu acho que a gente vai precisar fazer um barulho para desenvolver as metas desse plano, né? E tem essa meta da educação ambiental, que eu sei que essa é uma das que ninguém mexeu ainda, né? E realmente, se a gente não pensar, né, tanto na educação ambiental, com recursos para divulgar isso, para passar propaganda na TV, para ter divulgação online, né, eu acho que a moçada, principalmente mais jovem, tem uma cabeça mais aberta em relação a isso. A gente tem aí os movimentos puxados pela Greta, né, porque eles sabem que é a herança deles, né. A gente que já, né, já não, eu falo com a minha filha é super da questão ambiental. Eu acho que a gente consegue começar a trabalhar. Vamos ver o que vai dar essa eleição, né? Então, já super agradeço essa participação. Espero que esse seja o primeiro papo nosso de muitos que nós vamos fazer. Já deixo o meu compromisso aqui, né? Com certeza a Adri vai fazer essa conexão mais vezes entre a gente, para a gente construir alguma coisa, independente de qualquer coisa, porque eu vejo que lutar ali no front, né, por mais políticas, não é simples, e a gente precisa de braços, de pessoas, vamos unir as forças aí. Vou passar a bola para vocês fazerem a última considerações finais, um minutinho para se despedir, deixar os contatos aí de vocês, deixar alguma dica. Infelizmente, a gente precisa acabar a live, eu né? até estava Mas só para vocês darem que eu preciso sair mesmo, porque eu tenho um compromisso e então, a gente se estendeu no tempo, né? Mas estou totalmente disponível para as conversas, para as articulações, para a militância, para tudo que a gente puder fazer juntas e unir todas as nossas coisas, na cultura, na educação, na saúde, no meio ambiente, tudo, porque acho que nós estamos vivendo um momento que nunca esperávamos que chegaríamos no nosso país, e mais do que nunca a sociedade civil tem que se unir e fazer uma diferença, né? Novamente. E, realmente, nós não estamos de acordo com as políticas, a desconstrução de políticas públicas que nós construímos com sangue e suor, né, ao longo desses últimos 30 anos. Então, conte comigo e estamos aí para as batalhas futuras. E para as comemorações também, né? Eu espero que o Trump não ganhe, que vai ter eleição, e que a gente possa fazer transformações, ninguém tem que esperar até o final desses 4 anos para ver algumas coisas mudarem no nosso país, desse governo. Então, gente, eu só queria agradecer mesmo, agradecer a companhia ótima dessas mulheres guerreiras aí, as defensoras das questões ambientais, né, socioambientais, como a gente diz, e também falar que a gente está sempre à disposição, e coloquei aí o link que tem para a Carta do Legislativo, para você conhecer, não sei se você já andou vendo, assinando, alguma coisa assim, e de ajudar a divulgar. Então, muito obrigada, gente, foi um prazer enorme. Obrigada, queridos. Eu recebi a carta hoje, chegou no e-mail, até falei com a Elizabeth hoje, a gente acho que já mandou de volta, eu não sei, porque quem está fazendo essa parte de vai, leva, de logística é a Adri, mas com certeza
E nos veremos em breve, eu espero que para comemorar aí um futuro melhor, com um legislativo melhor, com um prefeito que realmente olhe para a cidade, espero que seja o meu, Guilherme Boulos, porque ele tem projetos dentro da questão da compostagem, ele tem tudo isso que a gente falou, ele tem. Agora a gente precisa elegê-lo, né, e não deixar um piromaníaco assumir a prefeitura, né, porque já não chega o presidente para isso. Queridas, muito obrigada, até breve, e obrigada para todo mundo que ficou até agora. Passem para frente essa live, é importante que muita gente fique sabendo, ouça esse papo e comece a ajudar a gente a construir essa mobilização e essa luta bem importante para a gente garantir um futuro. É isso. Obrigada, queridas. Boa noite. Obrigada, Ed. Tchau, pessoal. Até amanhã. A gente tem mais uma live aí na quinta-feira bem legal sobre mulheres, maternidade, cultura e educação. É isso aí. Boa noite.